Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. Resenha hoje é sobre o jogo da volta entre Flamengo e Corinthians pelas quartas de final da Libertadores. Jogo esse em que o Flamengo teria, além da vantagem dos 2-0 conquistado em Itaquera, a vantagem de jogar em casa e de poder esperar o Corinthians tomar as ações, porque pensando como Flamengo, eu tô em casa com o placar a meu favor, meu querido, você que vem. Pensando como Flamengo. O que a gente viu na prática foi o Flamengo atacando primeiro, tendo a primeira chegada, numa bicicleta do Pedro logo aos 5 minutos. O que mataria o Corinthians no primeiro ataque do jogo. Daí pra frente, desse ataque do Flamengo aos 5 até os 30 minutos, quem tomou as rédeas do jogo, quem foi para cima foi o Corinthians. Até porque precisava do resultado, precisava correr atrás do prejuízo que trazia de São Paulo. E teve três chances boas com o Adson aos 12, com o William aos 24 e seguia agressivo aos 30. A jogada do Adson foi uma boa jogada pela direita, onde ele faz um drible de corpo ali, bate cruzado por cima, a bola passa pelo Santos e não tem ninguém para completar o gol. Não tem ninguém para empurrar a bola para dentro. E se perde a linha de fundo. A jogada do William aos 24 é uma jogada em que ele sofre uma falta pela esquerda e ele bate bem essa falta. O Santos pega bem, também bem seguro o goleiro do Flamengo no jogo de hoje. A partir pós-falta, o Flamengo sai um pouco, empurra um pouco o Corinthians para o seu campo de defesa, até porque não ia ficar tomando pressão o jogo todo, né? Teve logo uma boa chance aos 32, foi a primeira boa chance do Flamengo no jogo. Pela direita com o Gabigol, que ela passa muito perto da trave. E aos 45, o Corinthians teve a última chance do primeiro tempo numa cabeçada. Ou seja, nos primeiros 45 minutos o Flamengo teve duas chances. Uma no começo do jogo e outra no meio pro fim, lá aos 32, 33 minutos. O Corinthians teve mais volume, teve mais chutes a gol, só que o gol não saiu. O que o Corinthians precisava não aconteceu, que era pelo menos um gol para dar uma tranquilizada, se não uma tranquilizada, um fio de esperança pro resto do jogo, pros outros 45 minutos que restavam. O Corinthians volta pro segundo tempo com uma alteração para ver se mexe no jogo, né? Ele tira o Vitor Pereira, tira o Fausto Vera e coloca o Renato Augusto. Depois entrariam Roger Guedes, depois ele mexeria mais, mas a alteração imediata após o intervalo é do Renato Augusto. Tendo em vista que o Renato Augusto estava muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, sem jogar. Então, mas devido à situação, não tem tu, vai tu mesmo. E o Renato é um cara que pode
que pode fazer a diferença numa bola parada, num lançamento. Então eu não condeno, eu acho que eu teria feito o mesmo. Eu não colocaria o Renato para jogar o jogo todo. Porém, no segundo tempo, ou uns 20 minutos do segundo tempo para frente, eu teria colocado. E aí o Renato entra. O Corinthians tem uma boa bola. Tem 2 chances em 5 minutos. Com as alterações feitas. Principalmente com a entrada do Renato no lugar do Fausto Vera. E o que acontece? O Flamengo faz o gol. O Corinthians mexe, o Corinthians pressiona no começo do segundo tempo. E quem faz o gol é o Flamengo com o Pedro aos 7 minutos. Matando praticamente todo aquele ímpeto, todo aquele fogo do Corinthians. Todo aquele ímpeto, todo aquele fogo do Corinthians. Que aí já não tem mais tática, já não tem mais técnica, já é mais na... Que é um balde de água fria que te jogam. Você tem menos de 45 minutos para fazer 3 gols. Num time que está muito bem arrumado, como é o time do Flamengo. Certo? E aí, do gol para frente, o Flamengo cresce. Do gol para frente, o Flamengo cresce. Tem mais 3 grandes chances. Uma aos 18 com o Davi Luiz e 2 com o Gabigol aos 35 e aos 38. O segundo gol do Flamengo não sai, mas é o suficiente para classificar o Flamengo e matar o jogo. O Corinthians ainda perde o Bruno Mendes expulso aos 24 minutos. Uma mão na bola. O que, se a gente for ver histórica e recentemente, é típico de Corinthians ter um expulso em suas eliminações de Libertadores, no seu histórico recente. E depois dessa expulsão, o Flamengo tem mais dois ataques com o Gabriel aos 35, aos 38, mas o gol não sai. Após esses 2 ataques, dos 39 para frente, o Flamengo fica só esperando o tempo passar. O Corinthians também já está meio baleado, já está meio cambaleando, não tem muito o que fazer, já fez as alterações, o time já sabe que já meio que tá meio perdido, por mais que tenha garra, por mais que tenha vontade, isso nunca faltou e nunca vai faltar no time do Corinthians. Sabe que a situação é difícil, quase irreversível, então fica dos 35 para frente um jogo meio que só para cumprir tabela, para acabar antes, para não acabar antes. E o Flamengo sacramenta a sua classificação. Tá esperando os dois argentinos perdão, na próxima fase. E se continuar jogando desse jeito, já fazendo um prognóstico, tanto de Flamengo e posteriormente de Corinthians para as próximas, segura o Flamengo. Não é o Flamengo do Mister, não é o Jorge Jesus, não tem essa galera. Mas o Flamengo está voltando a jogar um futebol que há muito tempo a gente não via. Nem com o Renato Gaúcho quando foi vice-campeão da Libertadores, perdendo para o Palmeiras. O Flamengo está voltando a jogar um futebol ofensivo e efetivo, que não adianta ser ofensivo e fazer 15 gols e tomar 16. Você perde o jogo. O Flamengo está voltando a ser letal contra seus adversários. E tem, desde 2019, um elenco recheado de bons jogadores.
Eu não vou falar craque, porque às vezes o que é craque para mim não é craque para você que está assistindo. Mas o Flamengo é um time recheado de bons jogadores. Dá para citar aqui o Gabigol, o Everton Ribeiro, ainda que não esteja na melhor fase. O Felipe Luiz também é um bom jogador. O Davi Luiz também é um bom jogador. O Flamengo tem dois goleiros muito bons, o Santos e o Diego, ainda que o Diego vá embora. E eu posso ficar aqui até amanhã citando os jogadores bons que o Flamengo tem. Então é um time que pode ir muito mais longe nessa Libertadores. Quanto ao time do Corinthians, é aquele meme que eu gosto. Torcedores, calma. Tem que se entender que o time do Corinthians foi montado com a temporada andando. Os grandes nomes chegaram com o campeonato andando. No ano passado, quem tinha que chegar antes para dar a cara para esse time não chegou, que era o técnico. Independente se era o Vitor Pereira ou qualquer outro treinador. Ah, mas os jogadores já estavam aí. Sim, só que os jogadores fizeram uma pré-temporada com um treinador que todo mundo sabia que não ia ficar, inclusive o próprio. Tem grandes jogadores? Tem. Só que isso não é, infelizmente, garantia de título. O Atlético Mineiro tem grandes jogadores. O Palmeiras tem grandes jogadores. O Flamengo tem grandes jogadores. E o Corinthians tem grandes jogadores para ficar em 4 clubes aqui. E querendo ou não, só um vai ser campeão da Libertadores. Só um vai ser campeão brasileiro. Só um vai ser campeão da Copa do Brasil. E não é porque o seu time não ganhou. Se o Corinthians não ganhar nada neste ano, não quer dizer que o trabalho foi mal feito. Não quer dizer que tem que mandar Roger Guedes embora. O técnico, não quer dizer que tem que mandar o técnico embora. Entendeu? Então, assim, o Renato Augusto, o William. O time do Corinthians é um time muito bom. Ainda que um pouco envelhecido, sim, mas é um time que pode dar muitos frutos, principalmente se ficar mais tempo junto e com a mesma linha de pensamento vindo do técnico. Não adianta ficar trocando, porque numa temporada não deu certo. Então, assim, se eu sou a diretoria do Corinthians, perdeu a Libertadores, pode perder a Copa do Brasil, não há motivos para mandar o técnico embora. Mas o Palmeiras está ganhando. O Palmeiras está há 2 anos com o mesmo trabalho. E isso sim é garantia de resultado. Quanto mais ficar o trabalho, mais garantia de bom resultado tem. E o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, qualidade ele já mostrou que tem. Ele pode ter suas loucuras por aí, só que isso todo técnico tem. Todo técnico tem. E já que historicamente a gente brasileiro tem uma boa vontade com um técnico estrangeiro, que seja pelo menos essa temporada e o meio da próxima para dar frutos, porque eu creio que esse elenco e esse treinador podem dar muitos frutos ao Corinthians. Querendo ou não, não é do dia para a noite que as coisas funcionam. E nem tudo tem que ser jogado fora quando não saem do jeito que a gente quer. Imagina, no caso voltando para o Flamengo, se
se manda todo mundo embora de uma vez. Um time que foi campeoníssimo. Alguns jogadores realmente vão embora por causa da idade avançada. Só que olha o que está rendendo novamente esse time do Flamengo na mão do Dorival. Olha o que estão jogando jogadores que pareciam que já tinham acabado o seu tempo no Flamengo. Então é tempo. E eu acho que dando tempo, o Corinthians pode ir muito longe com esse treinador, se não nessa temporada, na outra. E o Flamengo pode ir muito longe na Libertadores. O Flamengo está voltando a ser um time que dá gosto parar na frente da televisão para ver jogar, mesmo não sendo flamenguista. Mesmo não sendo flamenguista. E isso, se não agora, se não hoje, não amanhã, em algum momento isso vai fazer o clube colher bons frutos. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Foi meio longa, foi mais longa que o normal. Mas eu acabei me empolgando aqui, falando um pouquinho mais dos clubes e dos elencos aí. Pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar no grupo do trabalho, de escola, da família. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha, se você compartilha da minha opinião, se você acha que eu tô totalmente equivocado. Teu time, se você é flamenguista, corintiano, são paulino, vascaíno. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Tamo junto, abraço.